Senhoras e senhores, bom dia. É com muita alegria que damos as boas-vindas para o Rodovias do Futuro 2023, construindo pontes entre a tecnologia, o mercado e o usuário. A partir deste momento, nosso evento será no silencioso. Promovido pela Melhores Rodovias do Brasil, em co-realização com a NTT e a Artesp, o Rodovias do Futuro aborda temas como inovação, sustentabilidade e tecnologia em favor do usuário e propiciará a troca de experiências bem-sucedidas em concessões de rodovias. Há muito que o tema das concessões tem sido destaque na agenda dos governos, em nível federal, estadual e subnacional, como a melhor, se não a única, alternativa para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Senhoras e senhores, o setor de concessão de rodovias é formado atualmente por 76 concessões em 15 estados do país e do Distrito Federal. Essas concessionárias operam quase 27 mil quilômetros de rodovias, o que corresponde a 13% da malha rodoviária nacional pavimentada. Com sede em São Paulo, a Melhores Rodovias do Brasil, a BCR, vem contribuindo de forma relevante para a institucionalização do setor no país, atuando na defesa dos interesses de suas associadas, da segurança jurídica e na busca por melhorias regulatórias. A BCR é uma entidade privada, sem fins lucrativos, independente e apartidária, alinhada às melhores práticas de integridade e compliance. A participação de agentes públicos como palestrantes no Rodovias do Futuro 2023 não é remunerada. Vamos assistir agora um vídeo da BCR sobre o setor de concessões de rodovias. As melhores rodovias do Brasil, você nunca anda sozinho. Convidamos todos os presentes para aproveitarem ao máximo o Rodovias do Futuro 2023 e que possamos encontrar soluções para o aprimoramento do programa de concessões de rodovias, bem como formas de superar desafios ainda presentes na infraestrutura logística do país. A Melhores Rodovias do Brasil, a BCR,
agradece os patrocínios e apoios recebidos que possibilitaram a realização deste evento, especialmente a NTT e a Artesp, co-realizadores do Rodovias do Futuro. Nossos agradecimentos a Da Rua Technology, Howie, Sem Parar e Veloy, nossos patrocinadores âncora. Assim, vamos assistir ao vídeo da Rua Technology. Da Rua Technology, a maior empresa privada de segurança eletrônica inteligente do mundo. Somos especialistas em grandes projetos empresariais e setor público, reconhecidos pelo MIT como a melhor tecnologia de inteligência artificial para a segmentação de imagens do mundo e um dos 10 melhores sistemas de reconhecimento facial do mercado, de acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos. Investimos 400 milhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento para proteger você, a sua empresa e o mundo. Vamos assistir ao vídeo do Da Rua Technology. Agora vamos assistir ao vídeo da Howie. Vamos agora ao vídeo da Sem Parar. O institucional agora da Veloy. Na qualidade de patrocinadores Master, 3M e ISS. Vamos assistir ao vídeo da 3M. Sensação de liberdade é o que sentimos ao dirigir um veículo. E para garantir a nossa segurança, é preciso responsabilidade. Sua, dos outros motoristas, dos pedestres, das autoridades e dos profissionais do setor. Por isso, governos do mundo todo têm nas sinalizações refletivas, viárias ou veiculares, fortes aliados para a segurança no trânsito. Os elementos refletivos proporcionam a visibilidade noturna que pode ser a diferença entre uma reação atrasada e uma colisão ou apenas um susto. Nós, da 3M, nos preocupamos com isso. E precisamos de protagonistas para fazer a diferença conosco. Esse é o nosso sonho ambicioso. Você e a 3M juntos, por um trânsito sem vítimas. 3M mobiliza, porque no trânsito, o que importa é a vida. Agora o institucional da ISS.
também os nossos agradecimentos aos patrocinadores Tech. São eles DM Reflectivos, Hauer, Armes Inovia, Indutil, Pumatronics e Sistra. Vamos assistir ao vídeo da DM Reflectivos. Institucional da Hauer. Vamos ao próximo. Vídeo institucional da Armes Inovia. Vamos assistir agora ao vídeo institucional da Indutil. E agora assistiremos Pumatronics. Vamos assistir agora o institucional da Sistra. Bem, senhoras e senhores, os nossos agradecimentos aos patrocinadores Inova. São eles: Aspect Media, Cater Engenharia, Convergente Ciel Telecom, Egis, Embratel, Capsch, Perto, Queiroz Maluf, Esferolux, TIM, Tuve, Heinland, Vernalha Pereira Advogados. Convidamos a todos também a baixarem o nosso aplicativo Rodovias do Futuro e se inteirarem de toda a nossa programação e passos a seguir. As fotos e os certificados do evento estarão disponíveis na próxima semana no nosso site. E agora sim, convidamos para compor o dispositivo de abertura o diretor-presidente da ABCR, Marco Aurélio Barcelos, para recepcionar as demais autoridades. O ministro dos Transportes, Renan Filho.
O secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro. O secretário nacional de Trânsito, Adroaldo de Lima Catão. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Rafael Vitali. O diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, Milton Persoli. O diretor-presidente da Infra SA, Jorge Luiz Macedo Bastos. O comandante do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, Williams de Cerqueira Leite Martins. O diretor de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, José Carlos Alves. Composto nosso dispositivo, convido a todos os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada.
Senhoras e senhores, para as boas-vindas aos presentes, ouviremos o diretor-presidente da ABCR, Marco Aurélio Barcelos. Bom, muito bom dia a todos. Acho que, em primeiro lugar, dizer que é um teste estar nesse painel inovador. A gente ainda vai ficar meio confuso em saber para quem olhar, mas eu não posso dizer que é uma alegria tê-los todos aqui. E nós temos reunidos hoje o ecossistema das rodovias do Brasil. Esse é, de longe, o maior evento realizado sobre tecnologia e rodovia. É o maior evento que a BCR já promoveu em toda a sua história. E eu não posso me furtar aqui, nesta fala inicial, a registrar alguns agradecimentos. Os primeiros agradecimentos precisam ser externalizados aos co-realizadores. A NTT, faço na figura do nosso diretor-geral, Rafael Vitali, a quem eu agradeço a parceria de sempre. O Rafael e a NTT, que têm promovido uma revolução regulatória e têm se mostrado ser, acima de tudo, um órgão técnico absolutamente capaz para lidar com os assuntos das concessões de rodovias e do modal, dos modos de transportes no Brasil. E, Rafael, se você me permitir, quero registrar um especial agradecimento ao diretor Luciano Lourenço, que se empenhou avidamente para que esse evento acontecesse. E, Luciano, fica o nosso reconhecimento pelo seu trabalho e pelo apoio que foi dado ao Rodovias do Futuro. Agradeço também à Artesp, Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, que tem uma missão tão importante, tão relevante quanto a NTT, porque o Estado de São Paulo traz consigo o mais importante programa de concessões no nível subnacional, que se equipara em termos de número e, em algumas medidas, em alguns quesitos, até supera o programa de concessão federal. Faço esse agradecimento na figura do Milton Persólio, diretor-geral, e, Milton, se me permite, estendo a gratidão aqui expressa ao Santi Ferri, que também ajudou na montagem desse evento. Quero agradecer a todos os patrocinadores, quero agradecer a equipe que cunhou artesanalmente a grade desse evento, e preciso aqui mencionar 3 pessoas: Cris Gomes, Grupo CCR, o Afrânio Spalador, do Grupo Eco Rodovias, e o Luiz Hitzmann, do Grupo Arteres. Parabéns, obrigado pelo apoio, vocês têm a assinatura deste evento. E não posso deixar, sob pena de cometer uma injustiça grave, de fazer menção a 3 outros nomes de dentro da BCR. Ao Marcos Juste, nosso diretor executivo, a Gabriela Vilaça, nossa gerente de comunicação e imagem, e a incansável Luana Godinho, que foi uma guerreira para que nós pudéssemos estar aqui. Obrigado, vocês são brilhantes, vocês têm a assinatura da BCR. Eu dizia que este é o maior evento de infraestrutura e tecnologia e rodovias já realizado, e ele só não vai ser maior do que a Bienal de Rodovias, o nosso tradicionalíssimo evento do ano que vem, que tem a missão de conglomerar mais pessoas, um ecossistema ainda mais abrangente. E já antecipo num spoiler que a Bienal acontecerá em agosto do ano que vem e terá como tema central a sustentabilidade. Ministro Renan, fica já de antemão o convite para que o senhor possa estar conosco nesse que será com certeza o maior evento. E é importante registrar, a BCR, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, não promove eventos para fins comerciais. O que nós queremos é a troca, o que nós queremos é a experiência, o que nós queremos é suscitar a reflexão, promover conexões. Isso faz parte do nosso papel institucional como representantes do setor de concessão de rodovias. E não à toa temos aqui as cabeças mais experientes em termos de rodovia, tecnologia e infraestrutura. E por todos os painelistas, por todos os palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite, eu também não posso deixar de tecer um agradecimento especial ao ministro Renan. E, ministro, aproveitar o ensejo para compartilhar com o senhor o respeito, a admiração que o trabalho do senhor tem gerado em todo o setor de infraestrutura no Brasil. O senhor, em pouco mais de 6 meses, já mostrou a que veio. E o senhor tem uma ambição importante, que é melhorar a condição viária do país. O senhor vai conseguir. E digo mais, ministro, no que depender de todos que estão aqui, e posso falar pelo nosso setor, pelo setor de concessão de rodovias, nós queremos ajudá-lo. Nós estamos aqui para apoiá-lo, para oferecer os nossos braços, as nossas mentes, para ajudar nessa ambição
tanto do Ministério dos Transportes, na figura do ministro Renan Filho, quanto do presidente da República, o presidente Lula. Para encerrar, quero fazer um registro. Nós tentamos, neste evento, resgatar ou contornar uma injustiça reiterada. Nós buscamos promover o convite e garantir que houvesse a participação de um número maior de mulheres, da representação feminina. Digo isso porque nós nos penitenciamos no Congresso da Bienal do ano passado. Nós nos penitenciamos porque no Congresso, na Bienal do ano passado, nós tivemos um número pouco expressivo. É bem verdade que nós conseguimos garantir uma participação maior, mas ela foi insuficiente e eu preciso estender a mão à palmatória. Mas, por outro lado, já fazia um compromisso, e faço aqui em nome da Luana Godin e de todas as mulheres que estão representadas e pelo Infra Women Brasil, que está apoiando institucionalmente esse evento, que na Bienal do ano que vem nós teremos 50% da participação feminina garantida. E isso não é cota. Isso é para dizer que elas existem e que elas precisam do reconhecimento e custe o que custar, nós garantiremos voz àquelas que hoje fazem a diferença na infraestrutura e tenho muita tranquilidade de dizer que o nosso setor é muito bem representado pela presença feminina. Sobretudo, o jurídico, muitas advogadas das concessionárias estão aqui, que fazem o melhor jurídico do Brasil, o melhor jurídico do setor de infraestrutura do Brasil. Precisava trazer esse registro e esse compromisso. Senhoras e senhores, estamos diante de um grande encontro. Por favor, aproveitem essa experiência. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras do diretor-geral da NTT, Rafael Vitali. Bom dia a todos aqui presentes. Marco Aurélio, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Ministro Renan, em nome de quem cumprimento todos aqui do dispositivo. Bom, a perspectiva da NTT para a tecnologia, ela se faz presente no nosso programa de revolução, né? São 3 eixos: a revolução regulatória, a comportamental e a tecnológica. E por que ela é tão importante, né? Nós temos vivido aí um incremento de malha rodoviária, falando especificamente de rodovias, de 8.000 para 13.000 quilômetros nos últimos 10 anos. Nesse mesmo período, nós não tivemos nenhum concurso. Agora tivemos a felicidade de ter o anúncio de mais um concurso, 50 novos servidores que vão ser selecionados. Nós tivemos também uma restrição orçamentária ao longo desses 10 anos. Nosso orçamento reduziu em números reais drasticamente. E como que a gente pode fazer para manter o nível de excelência na condução da gestão dos contratos rodoviários e dos outros modais de transporte que são atribuições da NTT? É fazer uso da tecnologia, porque a tecnologia potencializa, maximiza a nossa condição, aumenta os nossos braços, multiplica os nossos braços, e é assim que a gente tem tratado dentro da NTT, em especial na nossa revolução tecnológica, sob 3 perspectivas básicas. A primeira, para dentro da agência mesmo, que é isso, informatizar, digitalizar os nossos processos, automatizar esses processos, para que a gente seja mais eficiente, dê respostas mais tempestivas a tudo que acontece na NTT, seja por meio da gestão contratual, nas emergências que sempre acontecem, nessas mudanças climáticas que nós temos enfrentado, interdições de rodovias, a redução de acidentes, tudo isso a gente consegue maximizar nossa atuação por meio do uso da tecnologia. Sob o ponto de vista do concessionário, obviamente, as concessionárias todas buscam aprimorar o seu parque tecnológico para que possa ter condições de oferecer o melhor serviço para o usuário, ser mais pontual possível nos atendimentos médicos e mecânicos, e principalmente o médico, salvando vidas, identificando problemas na infraestrutura do pavimento. E isso tem que estar sempre muito bem conectado com a NTT, junto lá no nosso CNSO, que a gente sempre fala. E a gente tem buscado fazer essa harmonização para que a gente possa ter cada vez mais corpo e assim prestar cada vez mais um melhor serviço. A gente sempre fala, o sucesso da concessão é o sucesso da agência, por isso temos que construir juntos essa solução. E tudo isso
é para quê? Para atender o usuário. E nós temos que aproveitar a tecnologia para dar voz ao usuário, se conectar com o usuário, fazer o usuário ser parte da solução também, apontando as fragilidades, apontando pontos que possam ser melhorados. E essa conexão a gente tem buscado cada vez mais lá dentro da agência, também com a parceria das concessões, para que a gente tenha essa conexão com eles. E também uma outra perspectiva muito importante para o usuário, que é a transparência das nossas ações que podem ser feitas por tecnologia, buscando fazer isso da melhor forma possível, buscando o tempo real. Oferecer essa solução em tempo real, as interdições que acontecem, os pontos onde está tendo alguma intervenção, uma obra nova que pode complicar um pouco a fluidez da rodovia momentaneamente, isso precisa ser passado para os usuários e eles têm essa condição de saber a evolução dos investimentos, a aderência regulatória dos contratos, tudo isso a gente tem buscado também realizar dentro da NTT. E a tecnologia é essa nossa maior parceira, somos incansáveis em evoluir com isso. Para concluir, faço também aqui as palavras de agradecimento ao nosso diretor Luciano, que apoiou 100% a organização aqui desse evento e tem sido a nossa grande voz na diretoria da NTT para a condução de assuntos de tecnologia. No mais é isso, reforçar aqui a nossa porta sempre aberta para sentar com todos do setor, os usuários, os agentes regulados, o governo de uma forma geral, para que a gente possa construir junto o melhor cenário aí de rodovias para o nosso cidadão, para o nosso brasileiro. Parabéns e bom evento. Ouviremos as palavras do nosso outro co-realizador, o diretor-geral da Artesp, Milton Persoli. Bom dia a todos. Marco, bom dia. Muito obrigado. Ministro, bom dia. Eu tomo a liberdade, em seu nome, cumprimentar as demais autoridades. Muito prazer, né? Nós estamos muito felizes. Eu posso falar em nome do Rafael, das duas agências serem co-realizadoras desse evento. É muito importante. Ministro, eu tomei a liberdade, deixa eu procurar aqui, só um segundo. Primeiro, enaltecer a presença de todos, né? Mas como é que eu vou enaltecer isso, né? Hoje de manhã eu acordei e procurei na internet o meu discurso. O que eu vou falar no meu discurso, ministro? Eu fui aonde? Fui no ChatGPT. Ele vai me salvar. E está aqui o discurso do ChatGPT. Desde minha última atualização de conhecimento em setembro de 21, houve várias discussões e desenvolvimentos sobre o futuro das rodovias e da infraestrutura do transporte. Alguns dos conceitos e tendências que podem ser relevantes para as rodovias do futuro incluem infraestrutura inteligente. Espera-se que as rodovias do futuro sejam equipadas com tecnologias avançadas, como sensores, câmeras, sistemas de comunicação, e essas tecnologias podem ajudar a monitorar as condições de tráfego, gerenciar o congestionamento e melhorar a segurança geral. Veículos conectados, autônomos e etc. Esse foi o discurso que o ChatGPT me indicou para trazer. Mas na verdade, o que é mais importante, além disso, a tecnologia, ressaltar a tecnologia, é a participação, Marco, e aí eu celebro você e celebro a BCR, de trazer todos nós juntos, no mesmo ambiente. A presença de todos nós no mesmo ambiente, a presença física, esse contato técnico, nada supera isso. Né? Nada supera uma conversa com o ministro. Você ressaltou o trabalho dele, eu também sou fã do trabalho dele, né? Mas nada supera o conhecimento pessoal do ministro com a agência, colocar a agência à disposição do ministro, colocar a agência à disposição dessas autoridades. É lógico que nós vamos trazer momentos importantes, trazendo aqui o coronel, comandante da rodoviária do estado de São Paulo. Nada mais importante do que a presença da Polícia Rodoviária aqui no estado de São Paulo. Você ressaltou outro momento importante, as mulheres. Eu olho aqui a professora Aliede, que é um carinho muito grande, a nossa presidente do IPT. Né? Quando eu vejo a Aliede presente, eu lembro de você, no que você falou. Quando você falou, eu olhei imediatamente para ela. E olho para todas as mulheres. É muito importante. Né? Minha vida sempre foi pautada de mulheres. Sempre fui conduzido por mulheres. Então eu sei da importância delas. Mas mais uma vez agradecer a todos. Né? Nós teremos um grande evento. Eu até brinquei aqui que eu estava procurando a minha sala, a sala 2 não tinha, estava procurando a mesa principal, também não tinha. Mas o que tem aqui são pessoas,
são empresas, são contatos, né? São trocas de experiência que jamais serão esquecidas. Troca de momentos importantes entre nós ao longo desse dia. Parabéns pelo evento, parabéns a todos nós, parabéns às agências. Eu queria também dividir com o Santi e todos os nossos colaboradores da Artesp, o Santi que deve estar em algum lugar aí. Eu queria agradecer pelo empenho dele também, e em nome dele, os outros diretores, os nossos colaboradores que estão em peso aqui. Estão todos lá, eu vou ter que revezar um pouquinho, porque a Artesp ficou vazia, está todo mundo aqui, né, pela importância do evento, pela importância da presença de todos nós nesse evento, desse contato pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns a todos nós. Ouviremos agora as palavras do diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Luiz Macedo Bastos. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo à frente da BCR. A gente já se conhecia desde a época que você ficou na PPI, você está brilhando, realmente tem que te parabenizar e todo o pessoal da BCR pelo trabalho que você vem fazendo. Cumprimentar o ministro e enaltecer o desempenho do ministro nesses 5 meses de trabalho, que ele tem feito uma revolução realmente. Nós que já temos algum tempo de vivência em infraestruturas, estamos vendo realmente uma revolução. O ministro tem feito a diferença. Ele viu um problema e não botou ele debaixo do tapete, não deixou para lá, ele quer resolver. Então, essa é a grande diferença que eu estou vendo acontecer no país hoje, né? A gente está... Todos nós sabemos que nós tínhamos problemas sérios das concessões, né, federais, e que a gente ia sempre passando para depois, vamos resolver. O ministro não, encarou de frente. Temos que enaltecer o Tribunal de Contas, que nos ajudou bastante, mas é uma diferença de paradigma. Tá? Então, a gente tem que realmente... A agência tem feito um trabalho brilhante. Nós estamos falando aqui, estou falando só de concessões federais. No Brasil, talvez seja o país que tem o maior número de concessões do mundo. Né? Não tem nenhum país no mundo que tenha o número de concessões que o Brasil tem. E a gente, como o ministro falou assim, a gente está ainda na maturidade, né? São 25 anos das primeiras concessões, a gente vai aprendendo com os erros que foram cometidos lá atrás. Né? E a Infra tem esse papel muito importante, que é viabilizar os novos projetos. E a gente vai tentando botar tecnologia, todos o que a gente encontrou de erros no passado, vamos tentando corrigi-los. Né? Hoje a gente já tem... As concessões hoje já têm um colchão, né, para cima e para baixo, essas coisas todas que melhoram a regulação. O Vitale hoje tem uma condição melhor de regular as rodovias, até pelos contratos que foram melhorando. Então, eu quero parabenizar a todos e falar das mulheres. O Ministério também é a primeira vez que tem uma secretária, que é a Viviane S., que é uma engenheira e é uma secretária de transporte. Então, mais um grande feito do ministro. Eu acho que a gente vai melhorando cada vez mais. A equipe que está hoje no Ministério é fantástica para a gente trabalhar. Eu acho que a gente tem um futuro muito grande. Né? São várias concessões que a gente tem por esses ainda 4 anos de governo aí, muita coisa vai acontecer de boa. Então, eu acho que tem que parabenizar a qualidade desse encontro aqui, das pessoas que estão aqui. Eu vejo gente de todos os setores ligado à infraestrutura rodoviária. Então, acho que é só cumprimentar vocês, desejar um bom evento para todos. E é isso aí. Bom dia. Obrigado.
Ouviremos agora as palavras do comandante do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, Williams de Cerqueira Leite Martins. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentando o senhor Marco Aurélio e o ministro Renan. Cumprimento todos os membros desta mesa inicial. Estendo os cumprimentos a todos os presentes. É muito importante a polícia estar presente nesse momento no qual os senhores buscam soluções. A Polícia Militar, ela busca os processos cada vez mais enxutos, o uso da tecnologia de forma mais conectada e abrangente e sustentabilidade. Fico muito feliz de vermos materializado aqui pessoas buscando conexões e soluções. Temos que ter, ao final de tudo, a visão de bem comum e de levar esse conhecimento a todo o Brasil. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem os melhores índices do Brasil em segurança. Há locais que nós temos índices de homicídio acima de 30 por grupo de 100 mil habitantes. E aqui estamos reduzindo continuamente. 7, 6 e assim vamos melhorando a cada dia. Precisamos da tecnologia integrada e disponível aos policiais militares e demais servidores públicos e particulares para termos a segurança real. Certa vez escrevi um artigo que falava das cidades inteligentes, mas dos cidadãos conscientes. A educação, levar a informação para que o cidadão use cada vez melhor os sistemas e que sejam olhos da polícia, olhos dos serviços públicos para informar oportunidades de melhorias é muito importante. Creio que, com cidades inteligentes e cidadãos conscientes, teremos um país melhor. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, convido o diretor de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, José Carlos Alves. Obrigado. Bom dia a todos. Senhores, inicialmente quero agradecer em nome do Sérgio Codelo, é o superintendente do DR. Esse foi impossibilitado de comparecer, e eu estou representando ele. Ele me transmitiu o agradecimento aos senhores todos. E parabenizar o Marco Aurélio, ministro, o Milton e também o Rafael, pela realização desse evento. Isso aqui é de uma importância fundamental. Eu, há quase 30 anos atrás, eu assumia pela primeira vez a diretoria de engenharia do DR. E naquela época, no governo Mário Covas, encontramos uma situação caótica. As estradas estavam sem conservação, não tinha conservação rodoviária praticamente nenhuma, não havia nenhum tipo de recurso para ampliação da rodovia para atender uma demanda crescente. No nível de serviços das estradas principais, estava lá embaixo. D, F, era uma coisa horrorosa. Então a primeira missão que eu tive como diretor foi, em reuniões com o governo, discutir qual era a missão do Estado na gestão das rodovias. Quais eram suas limitações e como é que nós podíamos implementar um sistema de administração da malha. Da discussão surgiu a ideia, e ela acabou prevalecendo, foi a de transferência para a iniciativa privada de parte da malha, que era a mais impactante, a mais importante, e que devíamos então trabalhar nesse sentido. Naquela época, foi em 96, começamos os estudos. 2 anos depois, colocamos na rua 12 lotes de concessão. Esses lotes, alguns ainda estão em andamento, outros poucos já se encerraram e já foram concedidos novamente, e a concessão demonstrou que aquilo era o que tinha que ser feito e hoje é uma realidade consolidada. Ao DR sobrou o quê? Ele tirou fora dos seus ombros parte da malha que era mais impactante em termos de custo de empenho,
que eram as rodovias principais, cerca na época de 5.000 quilômetros. Aí sobrou recurso, não é que sobrou, não tinha nada, mas permitiu que ele investisse alguma coisa na malha remanescente, que eram ainda 17.000 quilômetros. Com isso, nós conseguimos, durante aquele período de governo, contratarmos conserva de rotina terceirizada, nós não tínhamos. Contratamos manutenção de sinalização terceirizada. Implantamos uma unidade básica de atendimento, que era para o atendimento ao público, não igual, mas com a ideia, o conceito do que fizemos na concessão, no serviço de operação de concessão, de atendimento ao usuário. Enfim, demos um upgrade relativamente bom na malha rodoviária e ele se mantém até hoje. Na época, me lembro, nós batizamos as rodovias de estrada viva, porque até então a rodovia não se comunicava com o usuário. O Estado construía, colocava a serviço do usuário, ele usava a rodovia e o único apoio que ele tinha era da Polícia Rodoviária, quando houvesse necessidade, quando era acionado. Mas ele não tinha comunicação. Se ele quebrasse, ele ia ficar lá com o dedão pedindo carona. Então nós criamos o quê? Todo o sistema dentro dessa unidade básica, você tem painel, a comunicação com ele. Então a estrada passou a conversar com o usuário. Estabelecemos o painel de mensagem, o inspetor de tráfego, o callbox. E isso foi um avanço, na época, muito grande. Só que já fazem 30 anos, né? Quase 30. De lá para cá, muita coisa evoluiu, muita coisa aconteceu. E nós continuamos, apesar de eu entender que ainda é uma boa situação das rodovias, já ela necessita de um outro upgrade. Precisamos, de novo, sentarmos aqui com esse povo maravilhoso que conhece tudo e apresentamos talvez um novo tipo de comunicação, um novo tipo de conexão com o nosso usuário. Talvez está chegando aí o pedágio, o sem barreira, né? Usa o que paga, é uma bela evolução. E outras ações tecnológicas que podem ser feitas. Eu entendo que está no momento certo, espero que esse aqui seja o pontapé inicial para uma nova visão e ao invés da estrada viva, vão ter a estrada viva e inteligente, quem sabe. Ok? Bom trabalho para todos. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, ouviremos agora o secretário nacional de Trânsito, Adroaldo de Lima Catão. Obrigado. Bom dia a todos os presentes. Eu queria pedir licença para homenagear a mesa em nome do ministro Renan Filho. Queria agradecer pelo convite e eu acho que, estando aqui em nome da Senatran e do Ministério dos Transportes, é um momento para lembrar do tema da segurança viária. Esse é um tema fundamental que vem sendo tratado como prioridade no Ministério dos Transportes, não só no âmbito das competências próprias da Senatran, mas também nas decisões estratégicas. O ministro Renan Filho tem falado isso nos discursos e tocado as decisões estratégicas com foco também na segurança viária. E isso é muito importante, porque a gente sabe que o Brasil vive ainda, infelizmente, uma incômoda posição, sendo o terceiro país que mais mata no trânsito no mundo. Isso tem que ser lembrado. A gente estava com os números de mortes no trânsito diminuindo até 2018 e, infelizmente, voltamos a subir a partir de 2019. Isso não é um dado simples, é um dado muito complicado. E aí a gente precisa tomar atitudes e a gente está fazendo isso no âmbito do Ministério dos Transportes. É importante também que esse evento traga, como trouxe, o tema da segurança viária. A Senatran vai estar num painel aqui representado pela diretora Maria Alice, isso também é importante mencionar. E eu queria realmente, mais uma vez, enaltecer a organização do evento por trazer esse tema para a discussão e colocar as pessoas que lidam com o transporte brasileiro para sempre lembrar da importância da segurança viária. Muito obrigado pelo convite e parabéns à organização.
Ouviremos agora o secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o Marco Aurélio, o ministro Renan, todos cumprimento. É uma satisfação estar aqui presente. Marco Aurélio, um evento inovador, diferente. Você já traz a tecnologia aqui para obrigar todo mundo a prestar atenção em todos nós. O ministro Renan lembrou muito bem disso aqui agora comigo. E eu acho que isso é muito importante, trazer inovação. E a gente escutar o Zé Carlos aqui agora, trazer um pouquinho do histórico da evolução do processo de concessões aqui em São Paulo, é sempre muito importante. Acho que um dos objetivos que vocês trouxeram para organizar esse evento, tanto a NTT como a agência aqui de São Paulo, eu acho que isso é a troca de informações, a troca de experiência, é muito válida para um tipo de evento. O ministro Renan e o presidente Lula, logo no início do governo, trouxe a missão para a gente, entre tantos objetivos traçados para a equipe do Ministério, da NTT, da InfraSA, a gente, como o Adroaldo lembrou, melhorar a segurança viária, diminuir os acidentes, trazer mecanismos de inovação, e inovação não só a tecnologia, mas a inovação também de pessoas, de soluções de gestão, soluções de governança. E aí, quando eu vejo um painel desse, pessoas tão qualificadas, de tão diferentes áreas, a gente vê que como é importância ter uma governança colaborativa, não só colaborativa com o setor público, mas também com o setor privado. E construir soluções é o que a gente tem buscado, Marco Aurélio. A gente publicou uma política de rodovias, acho que foi a primeira vez que o Ministério fez isso, com algumas inovações, e colocamos para o mercado para ouvir o retorno. Em breve nós vamos fazer a mesma coisa com a nova política de ferrovias do Brasil e um plano nacional de ferrovias. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter a capacidade de ouvir, construir novas soluções e de uma maneira que a gente consiga fazer isso com entregas paulatinas e rápidas para a gente poder já perceber a melhora. E aí, quando o Zé Carlos colocou como ele recebeu lá o nível de qualidade da malha rodoviária paulista, a gente também está passando por isso na malha rodoviária federal. A gente também recebeu uma malha depois de 6 anos com muito poucos investimentos, e aí o desafio é enorme de recuperar essa malha e de entregar ela com um índice de qualidade melhor até o final desse ano e muito melhor no final da gestão. Então, queria agradecer, ter um bom evento, que a gente possa aprender e contribuir com troca de informações entre todos nós. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para falar sobre os principais avanços e perspectivas do programa de concessões de rodovias federais e dentro da nossa cerimônia de abertura, ouviremos o ministro dos Transportes, Renan Filho. Bom dia a todos. É uma grande satisfação. Queria dizer, Marco Aurélio, que é um prazer para mim estar aqui com vocês, reunindo todos os principais agentes, o ecossistema, como você chamou, do setor rodoviário brasileiro, porque é uma boa oportunidade para a gente conversar. Eu confesso que já tenho muita experiência de falar com microfone e ouvindo o som à distância. Já falei muitas vezes em carro de som, em campanhas no interior, né? Mas eu nunca tinha recebido um retorno tão automático quanto esse. Esse aqui não atrapalha absolutamente nada. Você escuta a sua voz no mesmo momento que todos vocês estão escutando, não tem delay, então sem delay fica fácil. Além disso, fazer um elogio grande, porque num público como esse, é mais ou menos como numa escola, numa universidade. E também no trânsito, né? Se o sujeito fica dirigindo e mandando mensagem, a distração causa acidente. E num público tão grande como esse aqui, se todo mundo estivesse sem fone de ouvido, dificilmente todos estariam prestando o nível de atenção que estão a prestar agora. Então é uma solução muito eficiente, deveria até ser utilizada na educação em todos os lugares do país. Mas eu quero, além do Marco Aurélio, saudar aqui o secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro. Queria saudar também o Rafael Vitali, que é o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e saudar o diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Milton Persoli, a quem conheci hoje, e vamos aproveitar também para trocar experiências, aproveitar
o trabalho para a gente conjuntamente promover o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Exatamente. Queria parabenizar pelas palavras o Zé Carlos Alves aqui, viu? Parabéns pela capacidade de inovação. Queria fazer uma observação. Eu venho lá de trás conversando com a turma da Engenharia Nacional, porque aos 23 anos de idade eu tive a oportunidade de ser prefeito de uma pequena cidade, em torno de 30 mil habitantes. Depois eu fui prefeito novamente e lá eu já tinha um corpo técnico da engenharia e quando eu olho assim para o senhor, eu vejo muito o retrato da Engenharia Nacional, pessoas que têm capacidade, que trazem lá de trás a experiência, mas que têm sobretudo capacidade de se reinventar. Esse evento aqui é um pouquinho isso. E depois eu fui deputado federal, conheci um pouco lá em Brasília. Depois eu fui 2 vezes governador do estado e tive a oportunidade de conhecer o corpo técnico do DR, de Alagoas e de todos os estados do Nordeste. E trabalhando assim, como o senhor falou, nessas reuniões, buscando soluções novas para velhos problemas, porque esse problema que o senhor se deparou nas rodovias aqui de São Paulo é o problema histórico, até aquela solução que foi inovadora e coloca hoje, inegavelmente, o estado de São Paulo com a melhor infraestrutura nacional rodoviária. Inegavelmente. Aliás, eu digo aos estados vizinhos aqui, Zé Carlos, que devem seguir o mesmo exemplo, como o governo federal também tem buscado fazer. Então, solução nova para problema velho é o caminho. E solução nova, tecnologicamente correta, conectada com a agenda internacional do planeta. Né? Como você disse, rodovia viva, tecnológica e verde. Rodovia viva, inteligente e verde. Essa é a agenda internacional. É assim que a gente tem que conectar o mundo. E mais, diversa, né? Com a presença de mulheres, com respeito às diferenças das pessoas. Eu acho que essa é a agenda que nós precisamos dialogar em todos os segmentos. Mas a infraestrutura, que foi durante muito tempo formada por homens, e o seu desafio, Marco Aurélio, é esse mesmo, de trazer mulheres, de atrair mulheres. Eu fiquei 1 mês e meio buscando uma secretária nacional para a área de rodovias. Não era moleza, porque assim, a gente tem uma concentração de homens. Veja essa frente aqui. Isso é uma dureza. Né? Lá no Ministério a gente tem 4 secretarias. 4, Marcos. Só temos uma secretária. Eu queria ter 2, lutei, fui ali. Aí depois pensei que eu não podia tirar o George, que já vinha trabalhando comigo e eu sei que ele é competente, dedicado, trabalhador. Né? E olhei, só consegui fazer uma, ainda fiquei devendo. O próprio presidente Lula também ampliou muito a presença de mulheres, mas também ficou devendo. Mas quando eu saí do governo, eu fiz uma meta para o meu sucessor. Fiz um convite, na verdade. Eu disse a ele, por que a gente aqui em Alagoas não transforma esse estado pequenininho, que antes não tinha dinheiro para nada, e que se transformou no estado que mais investe no Brasil, entre todos os estados brasileiros, e que nos últimos 3 anos teve, por avaliação da Confederação Nacional dos Transportes, pelo aumento do investimento, as melhores rodovias do país. Pela primeira vez o estado de São Paulo, Zé Carlos, perdeu o posto de primeiro colocado para um estado brasileiro. E perdeu para Alagoas, estado bem pequenininho do Nordeste. Mas lá a gente estabeleceu uma meta muito interessante. Fomos o primeiro estado do Brasil também a ter, pela primeira vez, um secretariado paritário. Hoje Alagoas é o único estado do Brasil e o primeiro na história a ter um número de mulheres maior no primeiro escalão do que de homens. Isso é um salto muito relevante e também conectado com essa agenda. Então eu queria fazer esse preâmbulo inicial, porque me ofereceram aqui um tempo muito grande e eu prometi usar a metade. E eu já usei 7 minutos, é um pouquinho menos da metade, vou usar mais 8 minutos para falar sobre tudo que estamos fazendo lá no Ministério dos Transportes para que vocês possam seguir com o evento. Fiz esse preâmbulo, Marco Aurélio, para dizer que um evento como esse ele é muito importante, para a gente discutir essas coisas, se conectar, como disse o Milton, se aproximar, porque dividir não funciona. Nem funciona na nossa empresa, nem funciona na nossa casa, não funciona na nossa rua, no bairro e muito menos no país. Não funciona na nossa região também. O Brasil é o líder regional da América do Sul. E a gente precisa utilizar essa liderança para integrar, para unir esforços. E é isso aqui que a gente tem feito. Lá no Ministério, o nosso trabalho é diálogo
e proximidade com todos aqueles que estão conectados com a nossa agenda. Aqui a gente viu um pouco, por meio das falas de todos, um pouquinho do que estamos fazendo. Mas a gente tem visto ao longo dos últimos 6 meses, o Brasil viveu algumas mudanças. No final do ano passado e nos anos anteriores, pela imposição do teto de gastos, o Brasil se transformou no país que menos investe entre todas as economias relevantes do planeta. O Ministério dos Transportes brasileiro investiu em 2022 igual ao Uruguai. Igual ao Uruguai. Eles têm 3,5 milhões de habitantes, aproximadamente. E a gente tem 200 e poucos milhões de habitantes. 60 vezes mais população com o mesmo investimento nominal. Não tem como dar certo. E não é correto esse modelo econômico que impõe a gente um investimento igual ao do Uruguai. Óbvio que estava errado. Foi alterado. Foi alterado como? Por meio da PEC da transição. Depois aperfeiçoado por meio do arcabouço fiscal. E no final desse semestre passado, o país aprovou a reforma tributária na Câmara dos Deputados, o que foi um grande avanço. Isso garantiu ao mesmo tempo, nesses 6 meses, pessoal, mesmo em meio a muitas incertezas que haviam no final do ano passado, a este país a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos. Inflação em queda, dólar em queda, bolsa em alta. Balança comercial batendo recordes. Mais de 1 milhão de empregos gerados no primeiro semestre, com a projeção de gerar mais 1 milhão no segundo semestre. O PIB crescendo mais do que o estimado por todos aqueles que avaliavam o PIB no começo do ano. O PIB está crescendo mais do que o estimado, com uma relação política mais próxima e com mais chance de avançar no segundo semestre desse ano. Se isso acontecer, nós vamos agora, com a queda da taxa de juro, que é também um fato muito novo, ampliar as possibilidades de desenvolvimento do país. Conectado com essa agenda, nós buscamos, como disse aqui o Jorge Bastos, trazer algumas soluções para problemas antigos. Por exemplo, Zé Carlos, Milton, eu perguntei ao Marco Aurélio um dia, como é que a gente vai fazer concessão nova com quase 60% das nossas concessões feitas desequilibradas? Como é que você vai conceder na margem, o que na economia a gente chama na margem, o que as pessoas chamam no dia assim? Como é que você vai conceder o osso se o filé foi concedido e está desequilibrado? Então o economista chama assim, como é que você vai conceder na margem se as concessões anteriores, que têm uma rentabilidade maior do que a margem, não estão funcionando? Então, coisas como essa precisavam ser respondidas. E aí a gente tomou uma decisão de buscar a otimização dos contratos desequilibrados. Conseguimos. Isso vai permitir uma revisão agora de entre 12 e 15 contratos das 24 concessões que o país tinha. Isso é muito importante. Segundo, nos últimos 4 anos, o Brasil fez apenas 6 concessões rodoviárias. É muito, muito, muito pouco. Precisa fazer bem mais. A gente pretende fazer 35 concessões rodoviárias, o que vai animar muito o segmento. Porque a gente observa aqui, cada guichê desse tem soluções novas propostas, precisam ser colocadas no mercado e precisa ter o investimento, público ou privado. O presidente Lula entende que a melhor saída é somar os esforços. É o investimento público mais o investimento privado. Porque só o privado não resolve. E só o público não é suficiente. Então a gente precisa somar os dois. Com 35 concessões novas, mais o reequilíbrio de 15 contratos que vinham com dificuldade em relicitação ou próximo de entrar em relicitação, nós vamos ter 50 novos contratos de concessões rodoviárias feitos em 4 anos. O que isso vai significar de investimento? Nos desequilibrados, a gente acha que algo em torno de 80 bilhões de reais, dos quais 40 serão investidos dentro dos próximos 4 anos. E dos novos leilões, a gente acredita que algo entre 120 e 150 bilhões de reais. Isso somado aos 80 bilhões de reais, nós podemos ter 200 a 230 bilhões de reais em novos contratos nos próximos anos, só em rodovias. Isso significa melhoria da qualidade, significa salvar vidas, como disse o Adroaldo aqui, significa a conexão
com rodovias vivas e inteligentes, como falamos, e também sustentáveis, mas significa, sobretudo, desenvolvimento para o país, ganhos de logística, significa emprego e significa oportunidade de trabalho para todo mundo aqui. Sobretudo para quem é agente do setor público ou do setor privado, significa uma oportunidade nova. Porque a pior coisa no Brasil era aquela coisa assim, ó, o Brasil com a taxa de juros aqui, lá em cima, a maior taxa de juros do mundo. Eu que sou lá de Alagoas e lá do Nordeste, de vez em quando a gente é vilipendiado. Faço aqui até uma crítica à declaração recente do governador Romeu Zema, que segrega o Brasil e separa o Brasil. Isso é uma crítica boba, não é crítica de líder. Isso é crítica de quem não conhece a diversidade de um país como o nosso. Muito diferente, inclusive pela própria colonização. Porque quando nós chegamos a ter a taxa de juros maior do mundo, por um lado, e a maior restrição fiscal do planeta que transformou o Brasil no que menos investe com seus próprios recursos, o que significa isso? Os senhores estão sentados aqui. Significa duas coisas. Primeiro, que a iniciativa privada não tem interesse de investir, porque o sujeito vai tirar o seu dinheiro do banco, que é duro arrumar, para fazer um investimento com um retorno garantido de 15% ao ano. Ninguém faz isso. E, por outro lado, como é que o setor público vai investir, José Carlos, Marco Aurélio, se a situação fiscal do país não permite sustentação? Isso é um outro problema muito grave. Então, assim, esse novo ciclo vai promover mais investimentos no Brasil, garantir mais desenvolvimento para o país, e se a nossa economia girar, rodar mais, nós vamos avançar com uma conexão muito mais próxima. Queria trazer uma novidade. Ontem, nós aprovamos no CONFAS, o Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda, um benefício muito grande para a infraestrutura nacional. Obras ferroviárias no Brasil não vão mais pagar ICMS. Isso significa 15% de redução em todos os investimentos ferroviários do país. É também um grande avanço. Nós vamos anunciar em breve uma carteira de novas concessões simplificadas, com serviços à la carte, fora da tarifa, que permita baixar a tarifa, atrair novas concessionárias, trechos menores, que esses servidores aqui possam prestar os serviços, esses fornecedores possam prestar os serviços deles por meio das concessionárias ou direto ao cidadão por meio de serviços à la carte oferecido diretamente às pessoas, como o mundo faz lá fora. De maneira que nós vamos seguir modernizando os nossos contratos, né, Jorge? Com mais transparência, com mais segurança jurídica, respeitando todos os contratos e colaborando para a iniciativa privada investir, porque a gente acredita que o somatório dos esforços é o que vai nos fazer avançar. Por fim, Marco Aurélio, eu concluo dizendo que ouvir o setor vai ser a nossa marca. Já está sendo até aqui, mas nós vamos fazer mais. Nós temos 2 Market Sounds aí marcados para os próximos meses. Um para tratar só de ferrovias e um outro para tratar de concessões simplificadas. Para a gente sentir o que pensa o mercado, o que pensam os servidores públicos, as agências de regulação, aqueles que trabalham na engenharia, para a gente errar menos. A gente acredita que quem ouve mais tem mais chance de errar menos. Então é por isso que a gente está buscando caminhar nessa direção. E finalizo dizendo que na sexta-feira próxima, que comumente é chamada de amanhã, nós vamos lançar o PAC, que é um programa muito arrojado de investimentos. E hoje pela manhã eu recebi uma ligação de uma jornalista. Aí ela falou assim, de um grande jornal de circulação nacional, vou preservar o nome, só porque vou dizer como eu reagi. E ela perguntou assim, olha, ministro, mas esse PAC que está sendo lançado agora pelo presidente Lula é menor do que aquele PAC que já foi lançado em outro momento no país. Eu disse, sim, e o que isso quer dizer? Aí ela disse assim, não, porque eu pensei que o PAC seria maior do que o anterior. Eu falei, não, esse PAC é um PAC com sustentação fiscal.
é o investimento dentro da possibilidade do país. Agora, o que eu te garanto é que ele é 4 vezes maior do que o que foi investido ano passado. É isso que representa responsabilidade fiscal e garantir um investimento que possa fazer o Brasil avançar. Se a gente conseguir fazer isso bem feito, atraindo cada vez mais o setor privado que se sentirá estimulado, sobretudo pela queda da taxa de juros, pela melhoria do diálogo, pela segurança jurídica e pela estabilidade do país, certamente a gente vai construir rodovias do futuro e um país melhor. Muito obrigado e bom evento a todos. Os nossos especiais agradecimentos em nome da ABCR a todos os presentes nesta solenidade de abertura. Os convidamos a retornarem aos seus lugares na plateia para darmos continuidade à nossa programação.